Bom dia, alunos! Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nessa semana, a gente vai começar o nosso estudo sobre o gênero do mês, que é o gênero crônica. Então, antes de tudo, temos que saber o que é esse gênero, né? Crônica é um gênero textual geralmente curto. Isso não quer dizer que uma crônica é para ser escrita em 10 linhas, em 5 linhas. Curto aqui significa que é um texto objetivo e claro, que eu não preciso enrolar fatos, né? Eu preciso só objetivar ele de uma forma bem clara, tá certo? Então, é um gênero textual geralmente curto, elaborado em linguagem mais informal. Isso quer dizer que eu posso utilizar gírias, eu posso usar algumas palavras corriqueiras que a gente utiliza no nosso dia a dia, não é isso? Construído a partir de fatos do cotidiano. A crônica, ela tem como objetivo entreter os leitores e, ao mesmo tempo, levá-los a refletir sobre a vida e os comportamentos humanos. Costuma esse tipo de gênero ser veiculado em jornais ou revistas antes de ser reunidos em livros, tá certo? De início, a nossa primeira atividade do dia vai ser o seguinte: vocês vão ler um texto crônica, certo? E baseando-se no que está dentro desse texto crônica, vocês irão responder essas questões, certo? As questões de interpretação do texto crônica que vocês irão ler. E vocês irão responder no gabarito, que eu vou enviar no grupo para vocês verem, tá certo? A primeira questão vocês vão ler, observar. Quando souberem a resposta, vão lá no gabarito e marquem. Vocês precisam copiar o gabarito no caderno de vocês, fazer o gabarito daquele modelo no caderno de vocês e ir respondendo. A quinta questão não é de marcar no gabarito. A quinta questão é de vocês responder. Então, vocês fazem o gabarito de vocês. Primeira, segunda, terceira e quarto, né? Modelo do gabarito. Depois, vocês deixam 3 linhas e continuam o gabarito do mesmo jeito. Tá certo? Lembrando que primeira, segunda, terceira, quarta, sexta, sétima, oitava, nona e décima, vocês só precisam marcar lá no gabarito. A quinta questão, vocês precisam responder. Todas essas questões é de acordo com o texto crônica que vocês irão ler. Essa é a primeira atividade de vocês do dia, tá certo? Então, vamos lá para a nossa segunda atividade. Depois que vocês, conheceram um pouco sobre o gênero, vocês já leram o texto, já deu para entender o que realmente seja uma crônica, certo? É hora de planejar a escrita de vocês, tá certo? Então, vocês vão o quê? Depois que vocês responderam aquela atividade, marcaram no gabarito, vocês vão escrever uma crônica, certo? Ao escrever sua crônica, siga as instruções. Pense no leitor e no objetivo que você tem em vista. Você quer divertir? Você quer sensibilizá-lo ou fazer com que ele reflita? Dessas 3 coisas vocês vão querer que o leitor, perceba no texto de vocês. Aborde um fato ou uma situação do cotidiano que tenha sido presenciada ou vivida por você, procurando ir além do que aconteceu, narrando com sensibilidade ou, se quiser, com humor, certo? Escreva primeiro um rascunho e, antes de passar seu texto a limpo, faça uma revisão cuidadosa. Então, vamos aqui colocar mais em prática o nosso cérebrozinho sobre esse tipo de gênero para vocês planejar o texto e fazer com que, e assim vocês possam fazer um texto bem criativo, uma crônica bem criativa. Então, vamos lá para o nosso livro didático na página 87. Vamos lá. Na página 87 temos essa imagem, certo? A partir dessa imagem, vocês vão elaborar uma crônica, certo? Uma crônica na qual vocês vão
retratar o que está acontecendo nessa imagem. O que é que vocês vejam nessa imagem? O que é que ela está transmitindo para você, certo? Lembrando que a crônica é geralmente um texto curto, com interlocução direta com o leitor. É como se vocês estivessem falando diretamente com o leitor, certo? No gênero crônica, muitas vezes o cronista, você que vai fazer a crônica, relata casos sucedidos com ele mesmo ou expressa sua visão de mundo, usando linguagem leve e informal, próxima do leitor. As crônicas são como um registro literário do cotidiano e geralmente provocam uma reflexão no leitor. Então, vocês vão avaliar essa imagem e vai elaborar a crônica de vocês de uma forma que faça com que o leitor reflita esse acontecimento, tá certo? Então, vocês vão utilizar a criatividade de vocês a partir dessa imagem da página 87 e vão planejar o texto de vocês, certo? Lembrando que façam um rascunho primeiro para depois passar a limpo. Então, antes de tudo, depois que eu escolhi essa imagem para vocês fazerem, vocês vão observar com atenção. Veja o cenário. Existe algum animal? Se existe alguma planta, algum banco, alguma mesa, algum objeto, algum clima, algum objeto esportivo, alguma comida ou algum local aí. Se tem alguma pessoa no local, o que ela está fazendo, se tem alguém mais com ela, qual é o ponto de vista do fotógrafo ao registrar essa cena, certo? Aproveite esse momento para escolher o assunto da sua crônica. O que você vai abordar a partir dessa imagem da página? Você pode anotar as ideias que surgirem, certo? É bom vocês pegar essa imagem e colocar tudo o que vocês vejam nessa imagem, certo? De uma forma como se fosse um roteiro. Vocês fazem um roteiro de tudo que vocês imaginam dessa imagem. Depois vocês vão elaborar a crônica de vocês, sabendo que uma crônica ela tem que ter início, meio e fim. Introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Depois que vocês observarem essa fotografia e reparar os detalhes que existem dentro dela, né? Você vai planejar a escrita da sua crônica, seguindo os passos propostos na página 88. A sua crônica ela será em primeira ou em terceira pessoa, certo? Como é vocês que vão fazer a crônica de vocês de acordo com a imagem que eu apontei, vocês podem fazer em terceira pessoa, né? Você vai descrever o cenário na qual ocorre a narrativa, como você vai mostrar, aí vocês vão colocar a opinião de vocês sobre aquela imagem, sobre o fato que está acontecendo de acordo com o que vocês vejam na imagem, tá certo? Ok? Escreva sua crônica usando as ideias que anotou no planejamento, o roteirozinho que eu mandei até vocês fazerem, certo? Escreva o texto relatando a cena, essa cena que vocês vejam, ok? Ao finalzinho do texto de vocês, você dê um título à crônica de vocês, tá certo? Dê um título e cuidado com a linguagem que tem que favorecer o leitor, certo? E faça uma reflexão de acordo com o que vocês vejam nas imagens. E depois que vocês fizer o rascunho, vocês farão primeiro o rascunho, lembre-se disso. Depois do rascunho, vocês vão passar a limpo, tá certo? Então, capriche na atividade de vocês, na 1 e na 2, ok? E dúvidas, podem procurar no privado e para vocês fazerem com bem atenção e bem elaborada a crônica de vocês